Olá. Uma vez escutei a história de um dos maiores especialistas de artes do mundo. E esse especialista, o seu talento e o seu dom, a sua especialidade, era identificar as originalidades das peças. Esse especialista, ao ver uma peça de longe, ele já sabia falar se ela era original ou não. Às vezes, se chegasse perto com o seu material de pesquisa, ele poderia datar e falar até a região do mundo onde aquela peça, de onde aquela peça era. E ele era extremamente conhecido, seu serviço cogitado e desejado por todos os colecionadores de arte. E belo dia ele foi dar uma entrevista a uma revista do ramo e o entrevistador fez a seguinte pergunta: quanto tempo o senhor passa pesquisando e estudando as obras falsificadas? Quanto tempo o senhor leva para estudando para poder ter esse talento? O avaliador olha para ele, com um sorriso no rosto e fala: nenhum segundo da minha vida. O entrevistador fica assustado, está diante de um dos maiores talentos do mundo e ele acaba de falar que não estuda as peças falsificadas. Então o examinador pergunta: então isso é um talento natural? Isso é um dom? Você nasceu com isso? Qual é o seu segredo? Como você faz? Aquele examinador olha para o entrevistador e fala: não é um dom, não é um talento, eu não nasci com isso. Só que eu passo 100% do meu tempo conhecendo os autores originais. Então, aquele entrevistador compreendeu como era o talento daquele homem. Então, qual era o talento daquele homem que passava 100% do tempo estudando os originais, conhecendo os verdadeiros autores. E isso me lembrou um texto com o qual eu já preguei algumas vezes sobre ele e queria mais uma vez visitá-lo. Filipenses 3, 10 a 11 diz o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uma pergunta que tem sido constante nos dias de hoje é: quem é Jesus? Há uma grande tendência em colocarmos Jesus nas nossas concepções, humanas, que elas são frágeis e frustradas. Jesus é amor. Jesus ama todos, ama todos. Jesus aceita a todos, aceita a todos. Porém, Jesus é muito mais que isso. Tem se vivido um tempo onde querem colocar Jesus como uma força, um espírito, algo às vezes até normal e uma força mística. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito, muito mais do que isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus e o que Jesus deseja? Para conhecer a Jesus é preciso dedicação. Paulo vai dizer: quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição. E a melhor forma de saber quem é Jesus é buscando conhecê-lo. É buscando conhecê-lo e temos vivido momentos onde queremos colocar muitas vezes aquilo que não é Jesus. Não, Jesus não está nisso, Jesus não está nisso, isso não é de Deus, isso não está certo, não está correto. Mas que tal passarmos um tempo de dedicação conhecendo a Jesus? É a palavra que Paulo utiliza aqui: eu quero. Algo extremamente humano. As nossas vontades, os nossos desejos são algo extremamente humano. E a qual muitas vezes nos utilizamos de forma equivocada. Muitas vezes o nosso querer nos leva a verdadeiras ciladas. Muitas vezes o nosso querer nos leva a ter uma vida não sadia. Muitas vezes o nosso querer nos leva em direção de alguém que não nos ama. O querer é algo próprio humano. E Paulo está dizendo: eu quero conhecer a Cristo.
Então, onde está a sua vontade? Se a sua vontade tem sido de conhecer a Cristo, é necessária dedicação. O Antigo Testamento vai dizer em Oséias 6,3: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçam o Senhor, porque naturalmente ele vai deixar ser conhecido. Onde você tem aplicado a sua vontade? Onde você tem aplicado os seus impulsos e desejos? O mundo precisa conhecer a Jesus. E nós temos esse privilégio de apresentar a Jesus. Porém, a qual Jesus você tem apresentado? A qual Jesus você tem sinalizado? Para apresentar o verdadeiro Jesus, é necessário conhecê-lo. Conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição. Crer na ressurreição de Jesus é crer. É crer que ele veio, enviado por Deus, como a Bíblia fala, se despiu da sua glória, habitou entre nós e ressuscitou. Jesus não foi somente um profeta. Jesus não foi somente um personagem histórico especial. Jesus foi o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu pelo meu erro, pelo seu erro e ressuscitou. Não podemos desvincular a morte de Cristo e a sua ressurreição na cruz. Nós não podemos separar isso, porque não relevar e não pensar que Jesus morreu e ressuscitou é colocar em xeque ou desacreditar no próprio Jesus. Era necessário que Jesus viesse porque estávamos em pecados. Sim, o pecado existe, o pecado é algo real, e o pecado é aquilo que muitas vezes, não muitas vezes, aquilo que nos leva para longe de Deus. E Jesus ele veio com amor, um amor superabundante, um amor transformador, um amor em graça, e se derramou por nós. E ao conhecer esse Jesus e ao conhecer essa ressurreição, nos aproximamos dele com o coração contrito, pedimos perdão. E como eu tenho dito muitas vezes, temos o nosso recomeço. Quem conhece a Jesus, crê em Jesus, participa dos seus sofrimentos. Isso é viver por Cristo. É viver para Cristo. É olhar para o meu próximo e se compadecer. É olhar para a humanidade e se compadecer. É olhar para o marginalizado, olhar para aquele que precisa da graça de Deus e entender que Jesus morreu por eles também. Crer e viver e, por último, entregar. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Ao ler isso e ao dizer isso, nós estamos falando que nós não queremos mais a nossa vida. Uma vez que eu conheci esse grande amor, uma vez que eu criei nesse incrível amor que morreu por mim, a qual me faz viver para Ele, o meu desejo agora é entregar tudo. Tudo entregarei, entregar tudo. E para então ser achado nele. Ser achado em Jesus é as pessoas poderem olhar para mim e encontrarem a Jesus. Quão grande privilégio é esse? Quão grande privilégio é se relacionar com o Deus que morreu no nosso lugar. Quem é Jesus? Se esforce em conhecer. Conhecer o seu amor. Conhecer quem ele é. Conhecer a sua misericórdia. Conhecer o seu poder. Conhecer tudo aquilo que ele tem feito para os nossos dias, para nós. E eu conheço a Jesus através de uma vida espiritual saudável, lendo a Bíblia, orando, buscando. Implica a sua vontade em conhecer a Jesus. Implica os seus desejos, os seus anseios em conhecer a Jesus.
Eu quero conhecer a Cristo. E uma vez que eu conheço, creia. Creia na ressurreição. Creia que, sim, somos pecadores, mas restaurados e alcançados pela graça. E vivendo um recomeço para Ele. Do que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos orar? Senhor, te pedimos através do Teu Espírito que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, nos dando desejo e vontade de conhecê-lo intimamente. Conhecer, Deus, a Tua obra salvífica. Conhecer, Senhor Jesus, a Tua palavra. Conhecer a Tua vontade. Deus, que possamos empreender o nosso tempo em buscar a Ti. Buscar a Ti, Deus, e servir a Ti. Toca, Deus, as nossas vidas e nos enche de Ti. E que ao conhecer, possamos, ó Deus, nos dedicar e crer, viver para Ti e entregar toda a nossa vida, Deus. Deus, que o Senhor Deus possa continuar, ó Pai, nos abençoando e cuidando de nós. Deus, aviva os nossos corações, aviva a nossa igreja, Senhor Jesus. E nos dê, Deus, a vontade, o desejo de cada dia mais estar buscando a Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, amada igreja.